Muito amarado. Só estou à espera que venha 2027 para dar uma machadada naquilo tudo. Rebarbadora com aquilo. Exatamente. Pessoal, não é que eu tenha algo contra asas nas carnagens, atenção, é só o resto do exagero que vem por acréscimo. Sim, senhora, mais uma semana, mais um podcast aqui de velocidade, Fim de semana de corridas. Exatamente. Este fim de semana tivemos aqui muita corrida. Entretanto, já tivemos aqui um mega evento nacional ibérico, né? Ibérico e nacional. Podemos dizer que sim. Impossibilitou-nos de gravar, mas estamos aqui fortes e resilientes. Como manda a lei da sapatilha, para fazer aqui o nosso resumo, Pá, a nossa opinião. tivemos para comprar o gerador, não é? Mas... Pois foi. Tentámos com velas, mas não. Mas a rede também não nos queria ajudar para o upload. Não deu. Portanto, hoje já temos aqui o nosso estúdio todo iluminado, felizmente. E vamos embora. Vamos aqui a fazer o nosso resumozinho do MotoGP. E aproveito já para deixar aqui... Prometemos que vamos fazer um episódio especial só para o CNV. Sim, né? Só para o Campeonato Nacional de Exatamente, Velocidade. a gente que acompanhámos de perto, estivemos lá a ver com a malta, portanto vamos fazer um especial de CNV. E para ter mais um bocadinho de carinho. Exatamente. São 5 corridas. Exatamente, que é sempre um campeonato que a gente gosta. Somos suspeitos. Exatamente, somos suspeitos. E é sempre um campeonato que a gente gosta, gostamos muito de acompanhar, portanto vamos fazer um especial CNV, portanto fiquem atentos. Só para vocês, pilotos e famílias. E técnicos. Exato. Também fazem muita falta. Exatamente. Ao fim de semana. Portanto, agora vamos começar no MotoGP. Ou queres falar já da Resistência? Podemos falar já do EWC, sim, que teve lugar, teve lugar em Le Mans. Há mais tempo, exatamente. Pronto. Não falámos logo porque também não queríamos estar a espaçar de uma corrida daquelas de 24 horas. Exatamente. Já vamos aqui falar aqui um pouco fora de tempo, mas pronto, damos aqui o nosso... Relembrar, Exatamente. ou após que não estiveram tão atentos, saberem também. E por acaso acompanhei durante a emissão durante muito tempo, sim, o que me foi possível, não acompanhei as 24, claro, mas... Também é dureza. Também é dureza, é verdade, mas nem transmite as 24. Sim. Mas assisti a grande parte da corrida. Foi um recorde, houve um recorde, bateu-se um recorde, o recorde de quedas, infelizmente. Mas, mais de 222. Uma coisa certo? assim, sim, 200 Só. sim, exato. Infelizmente. Exatamente. Logo na primeira curva, o Tim Bolliger, infelizmente, caiu logo. Acho que foi logo o primeiro. Sim. Acho que foi logo os primeiros aqui. Perdido, tínhamos lá o pobre espanhol perdido na curva da 1 para a 2. Da 1 para a 2, exatamente. Portanto, naquela esquerda depois para a direita. Não houve um desfecho pior, portanto, e conseguiram recuperar muito bem, que é o que interessa. Exatamente. Fizeram um excelente resultado, acabaram assim no top 10. Sim. Dentro do top 10, fizeram é um grande comeback. É mesmo como os espanhóis dizem, uma grande remontada. Vir de lá de baixo. Exatamente. Acabaram assim na nona posição, à geral, e oitavo da classe deles. Da classe, sim. Exatamente. Portanto, o Tim Bolliger, que toda a gente sabe, que é o nosso piloto Pedro Nuno. Exato, dispensa apresentações. Exatamente, dispensa apresentações, o nosso Tuga ali ao serviço do Tim Bolliger no Mundial de Resistência, e prova essa que foi ganha pela equipa da Yamaha. Que também teve uma infelicidade. Toda a gente teve. Sim, todos tiveram direito, infelizmente. Exatamente. Mais do que uma vez. Sim. Ele deu para tudo e muito mais. Mas a Yard que aproveitou uma queda da Suzuki. Exatamente. Pronto, e tinha a faca e o queijo na mão, mas decidiram tentar complicar um bocadinho a coisa. Mas recuperaram bem, foram muito rápidos e acabaram por levar à melhor, infelizmente com a queda da WeBike da Kawasaki Japão. Exatamente.
que acabou por ter uma infelicidade já mesmo nos últimos instantes da prova. Sim. Foi na última hora, na última meia hora, foi assim uma coisa já muito, já não me Sim, recordo. não me recordo bem também, mas sei que foi mesmo já no fechar do pano da corrida, praticamente. Na última, eu lembro perfeitamente, foi na última curva a entrada para a reta. Que estavam a cair, a grande maioria. Sim. Que era a curva essa onde estavam comissários portugueses, sabias? Sabia que estavam lá comissários portugueses, não sabia que eram aí. Era nessa curva, para a reta. Fartos de dar trabalho ao pessoal. Exatamente. Os tugas até desgraçados da malta. Desgraçados da malta não conseguem descansar. Exatamente. Mas sim, a WeBike infelizmente teve essa queda que os levou a perder a liderança e a Yard uma prova espetacular. Fizeram com grande gestão. A Yard, pronto, teve um grande trabalho para conseguir chegar à vitória. Teve a infelicidade da WeBike, mas também a felicidade de conseguirem não cair. Claro. Pronto, eu acho que a realçar deste top 3, além do grande esforço da Yard, do Team Bolliger no top 10, da Kawasaki a fazer este excelente trabalho a prova toda. Pronto, não podemos deixar de falar da atual campeã do mundo em título, a Suzuki. Que infelizmente também teve uma queda ali no início da prova. Eles tiveram uma queda que os dificultou um bocado. Fez muito danos à moto, eles perderam muito tempo. Perderam mesmo muito tempo. E também houve lá uns problemas de gestão nas trocas de peças, pilotos um bocado contra a decisão do que os mecânicos queriam fazer. Mas levou-os também a uma boa posição, levou-os à 6ª posição da classe e 6ª geral. Portanto, acho que foi uma boa prova da Suzuki. Mas eu acho que de realçar, temos mesmo que realçar a BMW França, porque foi excelente trabalho. Conseguir ficar à frente da BMW oficial foi mesmo... Faz o pódio, o terceiro lugar. Chapadinha de luva branca. Exatamente. Conseguiu superar assim também a BMW Motorrad, né? Exatamente. Do Guintoli. O grande Guintoli. Exatamente. Tenho muita pena que ele já não esteja na Suzuki, mas pronto. Seguiu um projeto novo. Exatamente. Com um piloto que também não é desconhecido, para os mais atentos. O Steven Odendal. Exatamente. Eterno rival do Ivo Lopes. Exato. Pronto, também fez um excelente trabalho durante a prova. Exatamente. Portanto, só aqui em forma de resumo, portanto, o primeiro Yamaha Yard. Enganaste hoje. Estás na casa do inimigo. E, segundo, o e-bike Kawasaki. Terceiro, BMW France. E, como já tínhamos dito também, nono lugar, Bolliger, o Team Bolliger do Pedro Nuno. E foi assim. Fechamos as 24 horas de Le Mans, resumidamente aí para a malta. Muito resumidamente. Sim. Isto é um fecheiro zip das 24 horas de Le Mans. Bem compensado. E avançamos assim então para o MotoGP. Agora sim, começamos já pela Moto 3. Camadas jovens. Os mais pequenos, grandes pilotos. Pequenos faca nos dentes. Exatamente, aquelas máquinas. Tivemos assim então uma corridaça de Moto 3, uma grande corrida, sempre. O normal. Exatamente, sangue na guerra. Desta vez com o Rueda a levar avante do Piqueras. Exatamente. Desta vez foi vitória para José António Rueda, Piqueras em segundo e Kelso em terceiro. E o Kelso também, pouco e pouco, não ganha, mas anda ali. Não, anda a fazer muito bem o trabalho dele. Anda a milhar bastante pontos. Temos aqui sexto e quinto lugar os suspeitos do Japão. O Yamanaka e o Furusato, porque não andam a largar a corda também. Exatamente, também andam ali. A gente já vai lá chegar, mas acho que um pouco a semelhança de Alex Marquez, acho que um destes japoneses qualquer dia vai ganhar uma corridita. Vai. Acho que é quase inevitável. Sujeitam-se a isso. Quase inevitável. E passar de um sexto ou de um quinto lugar numa prova para ganhar uma corrida no Moto 3 não é nada de surpreendente, portanto. Não é nada, isso não é nada. Se passar do último para o primeiro não é nada. Sim, então, aqui não iria ser nada de novo. Exatamente, então temos assim Rueda a retomar assim outra vez a liderança do campeonato com 91 pontos. Exatamente. Piqueras passa assim para segundo com 87. Kelso lá está em terceiro lugar, ali a manter o terceiro lugar da corrida ao título com 57. Eu acho que vamos ter aqui uma briga espanhola
pelo título. Vamos ter campeonato para dar barbas ainda estamos Acho nas que primeiras provas, muito Acho que cedo, hora passa muito uma, hora passa prematuro. outra, hora passa um, passa outro, e acho que vai ser interessante. À semelhança disto, à semelhança do Moto 2, à semelhança do MotoGP, que é o que se tem passado. Exatamente, é verdade. É que uma semelhança nas 3 classes é que este fim de semana a liderança mudou. Exatamente, É engraçado. nas 3. Exatamente. E nas 3, exatamente, retomou quem já tinha Retomou quem já estado lá. tinha, exatamente. Engraçado. Agora que eu estou aqui, estou a ver essa situação. Portanto, exatamente, o Moto 3 ficou assim feito. Passamos assim então para o Moto 2. Moto 2, uma corrida de loucos. Loucos, exatamente. Pelotões que os que vinham juntos, aquilo parecia um banho de sangue. Os que vinham um bocadinho mais afastados também havia sempre disputa. Foi uma corrida mesmo até ao fim. Foi das corridas que mais me deu gosto de ver este fim de semana. Pá, não posso deixar de falar da ultrapassagem de loucos do Senage ao nosso emprestado Diogo Moreira, que estava a fazer uma grande corrida. Mas o Barry Baltos, não sei, fez de tripas de coração e meteu lá uns pneus a meio da corrida. Não sei como é que o homem fez aquilo. Ele destruiu completamente a moto. O que é certo é que conseguiu levar a vanta dele e fazer um segundo lugar. E o Senage, ali numa discussão com o Diogo Moreira, faz uma ultrapassagem. Pá, percam 5 segundos da vossa vida e vão ver a ultrapassagem. É só Vale a pena. é loucura. Não sei como é que é preciso ter uma coragem imensa para fazer uma ultrapassagem daquelas e segurar. Muito talento. E muito talento. Que é para o talento não superar. Quer dizer, para a ambição não superar o talento. E segura de uma forma incrível a entrada na curva e a posição. E segue. Diogo Moreira bem tentou fechar ali. Tentou, mas não deu. Ele passou pelo cima do mas contudo, grande corrida de Diogo Moreira. É bom ver isto porque está a vir à ribalta. Ao contrário, por exemplo, do que, não podemos pôr um termo de comparação atual, mas o Sérgio Garcia, que apesar de ter estado fora agora no início da época e estar recuperado da lesão, é a segunda prova que faz. Estava habituado a ver um Sérgio Garcia, o ano passado vice-campeão do mundo. Estava à espera que este ano, pronto, apesar de um infortúnio, tivesse um bocadinho mais cá para cima, mas ainda não parece ser a altura dele. E o Diogo Moreira está acima da minha expectativa para esta época, sinceramente. Parece que está ali, finalmente está-se ali a encontrar, talvez. Tá. Ali o ritmo. Eu acho que isto acabas por ter que cimentar uma posição. E no Mundial, que isto é tudo com muitos egos também. Eu acredito que ele também esteja a sofrer ali bastante pressão, ali por causa daqueles rumores de MotoGP, etc. E ele deve estar já viste o que é fazeres um trabalho que te vai ser. Não vou dizer que vai ser campeão do mundo, mas pode-te levar um top 3 num campeonato do mundo. E pode-te abrir uma porta para um MotoGP. Eu diria até que já não temos um brasileiro na classe rainha desde o Alex Barros. Sim, eu diria que mesmo que se ele fizer um top 5 no final do campeonato. Sim, há uma janela. Uma porta não digo, mas há uma janela. Sim, mas o top 5 é muito bom. Tendo a ser apoiado pela Yamaha, eu acho que é totalmente possível que não é fácil, não vai ser fácil, não. Porque a gente sabe. Fácil não é, porque isto, para além de imprevisível, é uma classe super disputada. Mas até mesmo arranjar lugar no MotoGP não é fácil, né? Porque isto também está sempre a mudar. Exatamente. Está sempre a mudar, há sempre muita variante e pronto, e acho que é isso. Mas acho que sim, acho que ele está realmente agora, parece que está realmente ali agora a conseguir encontrar o seu ritmo, a conseguir fazer ali, ter consistência, digamos assim, ter consistência nos seus resultados, e tanto que o Diogo já está à boca do top 5, já está somente a 3 pontos do top 5, portanto é perfeitamente plausível perfeitamente que ele consiga chegar lá. Temos assim, falando de posições já geral, pódios, assim, temos Manu Gonzalez com 86, Aaron Canet com 79 e Dixon com 66.
só para relembrar aqui do pódio, tivemos Manu Sim. Gonçalves a ganhar a corrida, Sim, sim. Baribaldes a fazer o segundo lugar, que é o primeiro pódio de Baribaldes, ou é o melhor resultado de É o melhor Baribaldes? resultado dele. Melhor resultado. O melhor resultado dele. E o sim. Sennages a ter o primeiro pódio finalmente no Mundial de Exatamente. Moto 2. Roubou aqui um pãozinho ao Diogo Moreira. Tirou o pão da boca ao Diogo Moreira com uma grande ultrapassagem. Peço mesmo que a vão ver, porque é algo muito incrível de ver. Exatamente. Pronto, da corrida penso que é isto. Tivemos só mais uma disputa ali de Honshu com o Alberto Arenas, a corrida inteira, e o Honshu acabou por levar a mulher. Uhum. Portanto, Sim, o Honshu também está ali a mostrar bastante já um bom rendimento também no Moto 2. O ano passado foi um pouco de desilusão e este ano parece que está ali um pouquinho melhor, talvez. eu acho. Também esperava se calhar talvez melhor, Exatamente. também esperava-se um pouquinho melhor, mas pior não, pior acho que não, mas acho que está. Acho que ele ainda vai lá, É a segunda. Não, Alberto Arenas, terceira. Sim. Terceira época de Moto 2? Se não estou em erro. Eu acho que é a terceira, Terceira época de Moto 2. terceira. Pronto. Sempre de KTM. Nesta altura já deveria. Ainda por cima da equipa de onde veio, já se poderia estar à Sabes espera. que a KTM também caiu um pouco quando perdeu, Caiu, exatamente. quando perdeu o apoio oficial, né? Tanto que o Celestino Vietti Arrumou as malas. pôs-se logo à seleta quando eles. Mas pronto, vamos ver, esperemos que fazemos votos para aquele com melhor. Sim. Porque a nós só nos interessa. É mais guerra. Exato, claro, a gente quer a disputa. E que ninguém se aleje. Exatamente, a disputa. Agora, por falar disso, houve um acidente aí do Alonso, não é? Ouvi falar de um Houve acidente dois com isso, incidentes com o Alonso. do Alonso. Com o colega de equipa, inicialmente, Delgado. na última curva. Aquilo foi um bocado. Foi um incidente de corrida, mas de dois putos a andar de moto a querer levar tudo. Felizmente correu bem para o Daniel Alonso, com uma grande save. Para o Daniel Alonso, não, David Fala lá, Alonso, David. com uma grande save. Não sei mesmo como é que ele segurou a moto, mas segurou. E depois, ironicamente, umas voltas depois, na mesma curva, o David Alonso entra a Iogura style, moto toda de lado. É só que um bocadinho em excesso de velocidade. E o Izan Guevara, infelizmente, estava com a moto no sítio certo à hora errada e levou com ele. Foi assim um bocadinho foi um bocadinho violento. Tanto que o David Alonso publicou nas redes sociais, ainda tinha a cara um bocadinho marcada em negra. Acho que o capacete, pronto, AGV, não se pode pedir muito. Pessoal. Não, show é, já te safaste. Não, mas pronto, aqui não, isto é um tom de brincadeira. É uma corrida, pronto, e vê-se coisas incríveis e coisas um bocadinho também às vezes que às vezes não queremos ver, que é mesmo esta a expressão. Mas a sorte foi que, digamos assim, porque eles mostraram o piloto já em pé e depois é que passaram o replay do acidente. Do acidente, exatamente. Porque se a gente tivesse visto primeiro o incidente, antes de ver depois Antes de ver o piloto de pé, o pessoal a gente acho que ficava ali 10 ou 20 segundos ali a pensar. Ui, eu acho que isto correu muito mal para o piloto, mas não, felizmente não correu mal. Quem teve audácia na corrida de Moto 2 foi o Alonso Lopes, que conseguiu cair 2 vezes e depois levou uma bandeira preta, portanto foi mesmo um azar de corrida. Pronto, está-me a lembrar assim um Fermin Aldeguer na época passada. Sim. Mas o Fermin Aldeguer foi para o MotoGP, pode ser que o Alonso Lopes sabe. Pronto, infelizmente. Sim. Mas já lá vamos. Portanto, estamos fechados. Estamos fechados. Só isso, já falámos aí resumidamente da corrida de Moto 2 e praticamente é isso. Portanto, o Manu Gonçalves, mais uma vez, só recapitulando. Manu Gonçalves em primeiro na geral, 86, Aaron Canet e Dixon. Aaron Canet no 79 em segundo, Dixon 66. Aaron Canet e Dixon muito apagados este fim de semana. Dixon muito, Aaron Canet ainda teve ali fez oitavo,
Teve ali um bocadinho. A jogar em casa e tudo. Estava à espera mais de Canet. E além disso, eu faço votos para que o Canet seja campeão do mundo este ano. És um caneteiro. O homem também é fora de série. Mas no Moto2, quem não. Também és um Dixon. Sou. Mas quem não é fora de série no Moto2 hoje em dia? E quando digo isto, não é dizer que a generalizá-los, é porque numa gênese base do Moto2, os pilotos são mesmo. Fazem coisas que nos deixam boquiabertos. Sim. É porque aquilo é um Moto2, é um pau. Aquilo é um pau. A moto é. Mas desde que. Tem que se andar. Repara que a espetacularidade no Moto2 aumentou desde que a Pirelli chegou. Não só. Por acaso ouvi um facto interessante, se não estou em erro, do Francisco Calrão a comentar a corrida de Moto2. E é uma coisa interessante. Pronto, isto metendo assim as coisas a cru na balança. Um pneu Pirelli é um pneu que te pode facilitar em busca de tempos, certo? Certo. Mas quebra-te um pouco em busca de consistência. Porque é um pneu que dá mais pau para toda a obra, por assim dizer. Sim. É um pneu com muito gripe, mas em termos de consistência... Sofre na sua meia-vida. Sim. Pronto, para a frente. Sim, um Dunlop é muito mais consistente. Ou seja, consegues impor um ritmo de consistência do início ao fim de corrida. E tem uma coisa, eu acho que é, mas isto também advém dos anos de experiência da Dunlop em muitos espectros, não que a Pirelli não tenha, mas em muitos espectros da Dunlop. Eu acho que o pneu está mesmo voltado, ou seja, neste caso o pneu Moto2 que existia, está mesmo voltado, posto assim, para uma vertente protótipo. E o Francisco Calrão dizia aí bem, o pneu Dunlop é um pneu mais em V, é um pneu que permite inclinações maiores, permite viragens de motas mais rápido, não permite tantos erros, à par do que um Pirelli pode permitir, e lá está, consegues marcar um ritmo padrão, por assim dizer. E o Pirelli, para marcares um ritmo padrão, não consegues marcar um ritmo padrão alto. Acabas sempre por perder um pouco na fase final do pneu. O tire wear nota-se mais, por assim dizer, e já é algo que por acaso reparo nos tempos por exemplo das Superbikes, mas também nunca vamos conseguir ter um termo de comparação porque não tens um Dunlop para as Superbikes estarem a correr agora. Portanto, tendo agora aqui no Moto2, do que eu vejo, pronto, sim, estão a bater recordes de pista, o Pirelli é um pneu de grip sensacional, mas acho que depois, se fores ver a nível de velocidade de corrida, estão a ficar um bocadinho atrás. Sim, porque depois acaba por ter são bem a expressão em inglês, acaba por ter um drop maior, digamos assim, uma quebra, exatamente. Acaba por ter uma queda maior, mas lá está, depois, como tem uma queda maior, também depois acabamos por ter essas imagens espetaculares, traseiradas, frentes a fugir. Exatamente. Pronto, ok. Isto leva tudo ao espetáculo, em suma. Exato. Eles perdem aderência, mas a gente gosta de ver. Exato. Acaba por trazer espetacularidade, mas sim, concordo perfeitamente. E não, atenção, sou muito fã de Pirelli. Sim, isso, cada marca tem o seu tal e qual. O seu paradigma, digamos assim. A Michelin tem uma maneira, não, Michelin não é pneu, malta. Michelin não é pneu. Pirelli tem outra essência, digamos assim. Cada marca tem a sua essência. Sim, exatamente. A produção é diferente, a construção é diferente, as coisas funcionam dessa maneira. Por exemplo, tens um básico muito diferente. O Dunlop, além da forma, a carcaça é super rija e é algo que eu gosto muito. E a Pirelli já não. Pronto, a Pirelli tem uma carcaça muito maleável e um composto muito bom. Pronto. Por exemplo, para andar na rua eu acho o Pirelli espetacular. Para a pista já é um bocadinho mais complicado. Ok. Mas pronto, a opinião. Sim, muito bem. Guerra no MotoGP. Exatamente, fechamos assim o Moto2, agora sim, e vamos então para a classe Rei. A cereja no topo do bolo. Exatamente, e temos aqui muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Começamos na sprint? Começamos na sprint, exatamente. Quer dizer, antes disso, temos de enaltecer o Fábio Quartararo pelo pole position.
Sim, O- Quartararo teve espetacular. O homem que conseguiu arrancar o Marques das pole positions. Espetacular esta semana, pá. Eh, Estava a ver que nunca mais vi uma Yamaha lá à frente. Pá. Afinal aquilo, Mazelinho. nós não estamos errados. Não. Eles vieram foi tarde. Exatamente. Mas a Yamaha ainda vai conquistar isto. Nós somos uns visionários, pá, ninguém nos entende. É verdade, sim, claro que sim. O Quartararo teve um desempenho espetacular este fim de semana. A queda na sprint foi mesmo. Aquilo foi algo um bocado estranho, porque o Marques faz a parte dele. Foi um pouquinho burrinho, foi um bocadinho burrinho. Ele tenta atrasar a travagem. Quando viu que vem lá o Marques, ele tenta atrasar, mas. E ainda mais, ele Depois tenta atrasar perde em a curva. traseira, Exato. ele perde a traseira, levanta, perde engine brake, né? E depois ele atrapalhou-se ali muito. Mas ele devia ter deixado passar e tentado fazer um switchback ou ir atrás dele. Ou simplesmente, mesmo que perdesse mais uma posição, conseguia depois andar ali a lutar porque são poucas voltas. Queimar ali uma travagem ainda num momento muito inicial. Foi na segunda volta? Pneus ainda nem sequer estavam na temperatura correta. Acho que foi um bocado. Não vou dizer imaturo, mas pronto, ok. Já não lidera uma corrida há muito tempo e é pressão. Sim. Tanto que depois no domingo fez Estás-te a ver uma pessoa que anda no fundo da grelha de repente andar à frente do Marco Marques. Sim, isto somos nós a falar. Eu ia logo em frente, por exemplo. Somos nós a falar. Eu travava era 100 metros antes. Somos nós a falar. Claro que sim, ele. Pronto, é normal também. Estava ali com. Tentou, pronto, tentou. É normal que se trema. Tentou, tanto que ele é bom piloto que depois na terça-feira, perdão, no domingo fez uma corrida irrepreensível. Nada a apontar. Antes, tanto que foi eleito o piloto do dia. Sim. E para mim foi o piloto do fim de semana, não só do dia, mas do fim de semana. Porque, pá, espetacular. Sim. Ainda bem, há muito que a gente já... Tu também, de certeza. Ambicionava que a Yamaha... da Yamaha, que a gente almejava ver a Yamaha lá no pódios e lugares diferentes. E ainda bem. Entretanto... Sprint tivemos... Relembram-se aí os lugares da sprint, aí? Mark Destruidor, Alex Marques, Bagnaia, os três do costume. Exatamente, suspeitos do costume. Depois tivemos o Morbidelli com uma muito boa corrida, um Fermin Aldeguer, corrida espetacular. Sim, o Fermin Aldeguer a pouco e pouco está a começar a entender ali também a GP24. Apesar de ser uma Ducati. Claro. Pronto, depois tivemos um DJ António, Vinhales, Bezecchi, Mir, melhor onda. Tivemos a infelicidade de ter a queda do Zarco também, quando estava a fazer uma boa corrida. Sim. Pedro Acosta, Brad Binder, Ayogura, Luca Marini, Bastianini, Rins, Raul Fernandes, Augusto Fernandes, Aleix Pargaró a fazer o seu wildcard. Exatamente. Lorenzo Savadori e Sonkiat Chantra. Portanto, isto foi os lugares da sprint. O destaque é o pódio dos três do costume. Fora disso, só Fermin Aldeguer a fazer o quinto lugar. Exatamente. Também estava a jogar em casa e bem, ele está cada vez também a mostrar mais ritmo ali na Ducati. Portanto, está a começar a aparecer mais consistentemente ali top 5, top 6. Mas ainda comete umas rookiesices que se transcreveram no domingo, mas é normal. Sim. E vai continuar. Mas sim, já começa a aparecer ali consistentemente ali à frente. Para desespero nosso, né? Que a gente falámos no Augura para o melhor rookie. Por enquanto ainda está à frente do Algueiro. Não, mas o Augura lá está. O Augura está num fabricante complicado, numa equipa complicada. Sim. Porque a Aprilia está num desespero. Somente com Bezecchi e sem Martin. Neste momento o piloto mais experiente consegue ter resultados abaixo de um rookie. O piloto mais experiente é o pior. Está a ser o pior. Sim, está a ser o pior, era isso. Está a ser o pior. Portanto, mão à palmatória ao Augura pelo trabalho que está a fazer com o que está a fazer. É mesmo omelete sem ovos. E faz as ultrapassagens e o show é exato são show fantásticas. Aquela entrada na última curva em Jerez do Ayogura foi mesmo. Tu raramente vês um piloto que é ultrapassado pelo Augura
a conseguir responder logo. Raramente. Não consegue. Não, porque o homem ele mete a para além de volta de uma ultrapassar, ganha a posição e mantém posição. o piloto que é ultrapassado nem sabe o que é que aconteceu. Quem é que veio aí? Ele ultrapassa de uma maneira assertiva. Pá, ele é lindo ver as ultrapassagens. Mesmo. Fantástico mesmo. Parece um sniper. Ele mete lá. Espetáculo. Eles nem se percebem o que é que aconteceu. E pronto. E foi assim. Portanto, os suspeitos do costume na frente, não é verdade? E o que é que a gente pode dizer mais em relação à sprint? Da sprint ficou esmagado. Não tenho mais nada a revelar. Mais nada assim, exatamente. Acho que agora de domingo, sim. Domingo temos aí muita Domingo coisa, dá que falar. Tanto que a gente há pouco estávamos aqui a falar os dois aqui um pouco em off. Portanto, tivemos uma queda para o Marc Marques, né? O balde de água fria. Líder do campeonato na altura. Até fiquei com o estômago embaralhado. Exatamente. Mais uma vez recupera, faz um rejoin para a corrida e vai com as carnagens todas raladas, como os brasileiros dizem. Não vou pedir uma bandeira preta ao Marco, não é? Porque sou suspeito, mas sim, a moto estava... Mas ele que admitiu que a roda da frente estava a bater na carnagem e só depois daquilo comer o carbono é que começou a andar melhor. Pronto. Mas teve que esperar que aquilo comesse o carbono. E nesta brincadeira ainda faz um 12º lugar a acabar a corrida. Exatamente, ainda consegue levar ali uns pontinhos. E ultrapassar muito boa gente. Sim, diga-se de passagem. Sim. Mas sim, para nosso mal, a única pessoa que consegue bater o Marc Marques é o Marc Marques. Portanto, o Marc teve a queda. O Alex Marques não se deixou dormir. O Fábio Quartararo ainda liderou a corrida um par de voltas. Mas depois o Alex Marques disse não, tenho que pôr o meu ritmo para ir embora, e foi assim que ele fez. Exatamente. E era o que a gente estava a falar há pouco. Era inevitável o Alex ganhar uma corrida este ano. Era inevitável. Era mais cedo ou mais tarde ele ia ganhar. Era esperado. Iria ganhar. Ele já esteve lá tão perto que era mais cedo ou mais tarde o Alex ia ganhar a sua corrida. E perfeitamente, muito bem ganho. Sim, foi totalmente limpa e com mérito. Com muito mérito. Gostei da parte na última volta dele a despedir-se do público, foi espetacular. Só não deu o fato porque, enfim, mas ele foi botas, foi luvas, foi tudo. O que havia para dar ele dava. Exatamente, só não deu o fato e o capacete porque, enfim. Ainda tinha de ir com eles para o paddock, já não é os tempos em que valia tudo. Exatamente, mas foi ele que... Se isto fosse nas 500 ele parecia em cuecas no paddock, no parque fechado. Na penúltima curva já ia com o braço no ar, a acenar e tudo. Eu acho que deste fim de semana, pá, tenho que dizer que o Bagnaia foi o tiro nos pés por completo. Sim, foi o homem que abriu a corrida de domingo, faca nos dentes com o Marc, uma grande corrida, calor, mas daqueles de tensão máxima. Ainda tiveram lá um belo de um encosto. Exatamente, tiveram ali uma troca de tinta, digamos assim. Como já o ano passado foi na mesma zona sensível, em que o Bagnaia por acaso levou a melhor. Desta vez, pronto, foi o que foi. Ainda tivemos ali uma cotovelada um com o outro. Ou seja, tivemos um Bagnaia titã com o Marc Marques cai, o Alex Marques passa ao Quartararo e não sei o que aconteceu ao Bagnaia, porque o Quartararo disse que deu tudo o que tinha em cima da sua Famel XF17. E o Bagnaia, com aquele monstro de moto, pronto, viu-se totalmente impugnado para andar para a frente. Exatamente. O Quartararo, que foi questionado por um jornalista a perguntar se ele estaria a controlar a distância, o tempo para o Bagnaia, e ele disse: descontrolar? Não, eu estava a dar tudo o que tinha e mais alguma coisa, e nunca estava a controlar nada. Ele não tinha nada para controlar, ele só tinha de andar para a frente. Exatamente. Dar ao calcanhar. Eu estava a dar tudo o que tinha de mim e da moto, não estava a controlar coisíssima nenhuma. Acho que além destas duas surpresas, pronto, Alex Marques ganhou a corrida, não era uma surpresa a longo prazo, mas foi uma surpresa agora em Jerez. Quartararo, indiscutivelmente surpresa e piloto do fim de semana. Sim. Mas Maverick Vinhales não é de descartar. Quarto lugar, e eu estava a ver que se ele tivesse um bocadinho mais inspirado, Bagnaia se calhar andava para trás. Sim. Habilitava-se. Nas últimas ali 2 ou 3 voltas ele ganha ali muito tempo ao Bagnaia. E eu estava a rezar para que o Vinhales fosse ao pódio. Ganha ali muito tempo ao Bagnaia. Ficava um pódio muito engraçado. Também já tinha muito pneu, se não tinha, porque a KTM também consome ali muito pneu na fase final.
É uma moto muito brusca. Mas isso ela até podia não ter pneu. Se o Vinhales estivesse nos dias do Vinhales, Mas sim, isto mais dava algo. mais uma excelente corrida de domingo para ele. E desta vez não foi desqualificado, não é verdade? Sim. Se Mas calhar sim. se fizesse pódio, Pois, o Banha tinha que ir lá. Exatamente. Sim, uma excelente prestação para o Vinhales. O Aldeguer, como a gente tinha falado, caiu. Um erro ali, Sim. um erro de rookie. Também andava ali, Curva- estava no quinto lugar. Curva Dani Pedrosa, se não estou em erro. Estava ali no quinto lugar. Está a fazer uma boa prova e O Morbidelli também caiu. Foi ali uma desilusão para mim. Mas o Morbidelli está lá, também está lá. Mas era aquilo que a gente tinha falado há uns tempos atrás, porque o Morbidelli faz grandes corridas, mas depois, se for preciso, também não tem muita consistência, percebes? tem os seus altos e baixos. Mas esta época, é. ou seja, além tirando quedas, esta época tem vindo a desenvolver um bom trabalho, sempre consistente no top 10. Portanto, sim. Claramente acima do colega da equipa, que era o Gino António, que a gente aqui, eu apostava que iria ser o número 3 da Ducati. mas não está a ser o número 3 da Ducati. Não está. E é assim. Portanto, tivemos Mir, infelizmente, que estava a fazer uma grande corrida, estava em 6º lugar, se não estou em erro. Teve uma queda também na curva Dani Pedrosa, perto da frente. Quase todos foram, se não estou em erro. Jack Miller, acho que foi o arroz do fim de semana. O Marco não foi. Hã? Foi naquela rápida. Sim, o Marco não foi. O Marco foi a seguir à curva Dani Pedrosa. Ou seja, Dani Pedrosa, segunda esquerda, Na esquerda. em que ele perde a frente. Estava a dizer, Jack Miller foi o arroz do fim de semana, infelizmente não. Sim, está muito. Ou faz algo muito positivo ou isto é um tiro nos pés. E o Somkiat Chandra também infelizmente caiu. Pronto, mas também não ia além dos lugares que tem feito. Exatamente. Que é fundo da grelha. Portanto, de realçar aqui para o fundo foi o Marc Marquez que teve a audácia de vir de último, ultrapassar 1001 pessoas, e quando eu digo 1001 pessoas ainda tiveram direito a ultrapassagens, por exemplo o Bezecchi, Rins, Alex Espargaró, pronto, e não agarrou mais ninguém porque já havia distâncias dentro do pelotão. Sim, exato, já havia ali grandes fossos. Mas é assim, o Marquez também é suspeito, porque em 2020 o Marquez caiu, arrancou do último, e no preciso momento em que teve o acidente já estava a discutir as posições de pódio. Exatamente. Mas é o que é, infelizmente estas coisas acontecem. O melhor rookie do fim de semana, numa geral, foi o Ogura. Agora continua a ser mais consistente, não é? Em termos de... Sim, porque no sábado, apesar de não ter pontuado, fez um 12º lugar na sprint, não tem direito a pontos, mas agora na corrida de domingo fez 8º e leva ao melhor sobre Fermin Aldeguer. Exatamente. Portanto, muito bem, e temos assim em termos de geral, Alex Marquez assume outra vez novamente o primeiro lugar da liderança do campeonato. com o mesmo ponto de distância. Com mesmo um pontinho de diferença para o seu irmão Marc Marquez. Portanto, Alex com 140 pontos, exatamente. Marc com 139 e Pecco Bagnaia em terceiro lugar com 120. Uma coisa interessante que tu disseste, o Bagnaia está a ser o melhor Bagnaia que já vimos nos campeonatos até agora. Houve aí vários podcasts e tal, que o Bagnaia está assim uma desilusão. Eu compreendo, eu também um pouco já tive essa opinião, mas agora já vejo de maneira diferente. Estamos a ter a melhor versão de Pecco Bagnaia na primeira metade. No arranque de época. No arranque de época, exatamente, na primeira metade do campeonato. O que é que acontece? É que essa melhor versão do Pecco Bagnaia não está a ser suficiente nem para combater ou fazer frente ao seu rival mais direto, que é o Marc Marquez, companheiro de equipa, nem para o Alex Marquez, de uma equipa privada, isto uma é moto inferior, supostamente. Sim, isto é a minha humilde opinião, nem vai ter. Pois é. Porque isto aqui não há, como se diz, aqui não há mimimis, não há choros. Porque assim, o Bagnaia ou anda ou vai ter uma vida complicada. Exatamente, porque assim, vamos lá ser... Estamos a falar, mas é assim. Francos, o rival direto dele cai
E ele faz um terceiro ele lugar. faz um terceiro lugar com uma Yamaha à Com frente. uma Yamaha à frente dele, exatamente. E não conseguiu chegar Não lá. conseguiu. Não conseguiu chegar lá. O Alex Marques, assim que vai para a primeira, sobe a liderança, crava logo ali depois 3 segundos. Não é brincadeira. Não, ele descola, o Alex Marques descola completamente. Era o fim de semana dele. Sim. Era o fim de semana dele. Mas ele tinha que abrir a liderança e ele sentiu isso. Daí ter ultrapassado o Fábio. Teve duas grandes quedas, atenção, nas qualificações, na sexta-feira. E olha que a queda da qualificação foi que até arrebentou o airfence e tudo. Mas sim, o Alex, era o fim de semana do Alex, esquece. Porque era o que a gente estava a falar. O Marc Marques no início da corrida estava a ter ali, não estava confortável. E depois isso veio-se a mostrar na queda, que lá está. Porque ele estava a perder e tentou compensar. Esticar um bocadinho mais a entrada em curva. Exatamente, tentou compensar ali na travagem mais tarde, naquela esquerda rápida, e perdeu logo a frente. E o Alex sempre teve, a linguagem corporal do Alex sempre teve muito à vontade, muito à vontade. Era mesmo o fim de semana do Alex. Tanto que era que foi, porque também a merece. E passaram assim a ser os irmãos vitoriosos no MotoGP, não é? O pai já pode dizer que tem filhos que são ganhadores de corridas no MotoGP, portanto. Sim. O pai fez um comentário muito engraçado, eu agora já não consigo lembrar mais ou menos o que é que foi, mas foi algo do género, saíram dentro de mim, uma coisa assim, fui eu que... Sim, qualquer coisa. O pai que também era mosqueteiro das 10h30. Exatamente. Suspeito. Foi piloto, exatamente. Portanto, temos os 3 titãs com acima dos 100 pontos. E depois temos uma disparidade de Bagnaia com 120 pontos para o quarto lugar Morbidelli com 84 pontos. Exatamente. Já começa a ficar aqui assim, um fosso grande. Um fosso grande para um início de época muito pequeno. Exatamente. E não podemos esquecer que o Marc Marques já perdeu 25 pontos. Nem vamos no Texas. Eu já disse isto. Deixou lá no corretor 25 pontos. O Marc está a deixar estes pontos ficarem só aqui a marinar, porque senão o fosso era muito grande nesta corrida, e o sol desistia. Acho que foi 4 pontos que ele ganhou. Acho que foi 4 pontos, não foi? Foi. Acho que foi 4 pontinhos. Portanto, foi perdeu 21. Segundo, 4 pontos. 4 pontos. Perdeu 21, pronto, ok. Pronto. 25 mais 21 já está qualquer coisa. Algo como 46 pontos de diferença. Pois é. Enfim, eu acho que, não sei qual é a estratégia do Bagnaia, se é tentar amealhar o máximo de pontos, tentar ser mais consistente. Mas digo-te já, se o Bagnaia anda numa fase de amealhar pontos, se anda numa fase de angariar pontos... Foi aquilo que ele não teve o ano passado. Sim. Se ele andar nessa fase com o Marc e com o Alex, está desgraçado. Sim, porque o Marc, infelizmente, as duas quedas que teve foi um domingo. Eu acho que, pois sim. O Marc Marques não é Jorge Martin. Sim, completamente diferente. Exatamente. E é assim, eu também gostava, isto pondo desta maneira, gostava muito, porque isto, há os clashes que nós nunca chegámos a ver. Um dos que eu gostava imenso de ter visto teria sido um Marc Marques e um Casey Stoner. Se o Casey Stoner também não tivesse saído da Honda na altura, o Marc não tinha lugar na Repsol Honda, pronto. Mas pondo os dois a par, motas iguais, teria sido algo muito bonito de ver naquela época de 2013. E aqui, vendo o Marc numa Ducati atual, a fazer o que está a fazer, gostava muito de ver esta versão do Marc e esta versão do Alex Marques contra uma versão do ano passado do Jorge Martin. Gostava, e quando digo isto, já não digo só em função de batalhas, digo em função de velocidade, a própria discussão de pole positions, como é que as coisas iriam funcionar. Sim. Porque o próprio Jorge Martin é muito expressivo em cima de uma moto e é muito rápido. Portanto, iria ser algo muito interessante de ver. Sim. Infelizmente, lá está, o Clash não se está a dar e o Martin já não está numa Ducati, está numa Aprilia. Exatamente. Portanto, um projeto a trabalhar muito diferente. Exatamente. Muito bem. O que a gente pode dizer mais? Portanto, já demos a geral. Piloto, aquilo que disseste é interessante. Exatamente, sim. Vamos avançar aqui com uma situação diferente, que é... Vamos nomear agora o piloto... Temos o Rider of the Race. Exatamente, à semelhança do Rider of the Race, ou the Day, ou como é que eles dizem. Rider of the Day, exatamente. Rider of the Day.
A gente vamos eleger aqui também o piloto mais e o piloto menos, digamos assim. Patinho feio do um Day. piloto com nota positiva e o piloto com nota negativa para a gente. Quem que tu dás? Olha, eu acho, eu vou na mesma do Fábio Quartararo, acho que sim. Não, acho que isso sinto isso. Piloto mais Fábio Quartararo. Eu acho que sim. E eu vou explicar. O Alex também merece sim senhora, mas é aquilo que eu estava a dizer. O Alex era inevitável e era uma questão de tempo. Que iria acontecer, sim, exato. Era uma questão de tempo. Se não fosse aqui em Jerez, era uma próxima corrida, talvez ele manda até, mas era uma questão de tempo. Ele ganhar agora uma corridita, porque se há pilotos até consistentes, é Alex Marques, que digamos que ele no Qatar, se não fosse o toque com o irmão, não sei, senão discutiria também uma vitória. Aí não sei, ou seria mais um pódio também. Teria que se ver. Porque acaba por fazer até um sexto lugar, uma grande corrida, uma grande recuperação. Sempre top 2, top 2. Portanto, é isso mesmo. Acho que era uma questão de tempo ele ganhar uma corrida. Além de que o Alex Marques agora acabou com os mimos do P2, portanto. Exatamente. E portanto, o Fábio Quartararo, que vem naquela geringonça fazer o fim de semana que faz, eu acho que é perfeitamente. Pole position e pódio. Pole position, sim, exatamente. Foi mesmo pena a queda na sprint. Mas eu acho, para mim eu dou nota positiva. O piloto, para mim, é o... Mais positiva, Fábio Quartararo. Estamos em sintonia. Também estás no Quartararo? Estou. Ok. E bem. Agora, piloto tiro nos pés, fim de semana. Piloto desilusão. Epá, eu se calhar vou para o Bagnaia. Eu não vou ser diferente, vou ao Bagnaia, mas... Sim, dá um contraditório, pode ser igual. Mas o meu contraditório seria um Pedro Acosta muito apagado, também à semelhança do que tem sido o trabalho da KTM, apesar de terem o Brad Binder feito um sexto e o Acosta um sétimo. Um Vinhales fez um quarto lugar, é de realçar, já tinha dito isso. Também era um dos eleitos para o piloto do dia. Não fez um pódio sequer. Tá. Pronto. Mas também não o faria, porque se ele fizesse, arranjavam lá qualquer coisa. Desqualificado. Arranjavam lá qualquer coisa para lhe dar 14 segundos. Mas pronto, o Pedro Acosta, o que fez a época passada e o que está a fazer esta época, pronto, há ali um bocadinho do espelho da. Está em cima dele, não é? Estava. Eu acho que está um bocadinho o espelho da KTM, porque eu acho que ele não está a falhar com o seu trabalho, mas esta corrida acho que, na minha opinião, fica um bocadinho aquém. Mas sabes que a KTM, para mim, desde o princípio, que é aquela marca que, se eles fizessem bons resultados, porreiro, ok. Mas se fizerem mais resultados, para mim, porreiro, ok também. Percebes? Não sabes o que é que has de esperar daquilo. Eu sei. Não sabes o que é que has de esperar. Ok, então, eu acho que mal, ok. Pronto, ok, tudo face aquilo que aconteceu é expectável, mas se corresse bem, se calhar também era expectável, percebes? É assim, eu vou-te dar a minha humilde opinião. Não sei se é por ter sido a era Miguel, mas vi uma KTM com muito melhores olhos quando tinha um Miguel Oliveira, por exemplo, do que sem um Miguel Oliveira. Ou seja, um Brad Binder e um Miguel Oliveira eu vi-os a casar melhor como dupla. E ele, lá está, não estou a desfazer a KTM. Ele é bom em desenvolver. Não, mas eu acho que o Miguel se tinha, ou seja, isto também veio por interesses e a KTM, não quero usar esta expressão, mas vou usar porque posso, foi um bocado porca ao que fez ao Miguel. E quiseram, pronto, o Jack Miller vem de uma Ducati, vem com o know-how de uma Ducati e achavam que aquele ia ser a cereja no topo do bolo e ia casar super bem. Acabou por não correr da maneira que queriam. O Miguel sai de uma equipa em que poderia ter resultados melhor atualmente, mesmo porque agora já estaria super acostumado. Um projeto estava a desenvolver-se numa linha de dois conhecedores, estamos a falar de um Brad Binder e do Miguel. Pronto, e podia ser uma moto se calhar com um bocadinho mais. Não sei se me estou a fazer entender. Mas repara que o Binder também, que é o piloto mais experiente de KTM, né? Ele só conhece KTM e também, por acaso este fim de semana ficou à frente do Acosta, mas normalmente fica sempre Sim, atrás. mas eu não estou a desfazer o trabalho do Binder nem o trabalho do Acosta. Só digo que para este fim de semana estaria à espera de um Acosta aparecer mais.
Só isso. Mas sim, piloto de tiro nos pés banha, sem dúvida. Sim, eu acho que sim, Um homem com uma GP25 ou 24,5 ou 24.9, como eles queiram. Sim. Já agora, gostaste daquela nova traseira? Aquilo... Pareciam uns tabuleiros para meter lá parafusos ali de lado. Sim, mas a Aprilia também me lançou aí umas traseiras e agora tem umas coisas de lado. Estamos a ver, A aerodinâmica está sempre a evoluir. Estamos a ver aí uns protótipos muito amarelos. Só estou à espera que venha 2027 para dar uma machadada naquilo tudo. Rebarbadora com aquilo. Exatamente. Pessoal, não é que eu tenha algo contra asas nas carnagens, atenção, é só o resto do exagero que vem por acréscimo. Para mim, asas é nos aviões. Não, teres umas asas para ter downforce e ganhar gripe à moto, tudo bem. Agora já andar ali com tire refreshes e cones de ventos sujos e coisas de engenheiros, pronto. Sim. Qualquer dia o pessoal da TAP começa a ser recrutado para o MotoGP, os engenheiros. Sim, exatamente. Leva um projeto daqui. Não é na Fórmula 1 que os gajos recrutam o pessoal da aeronáutica. Sim. Os engenheiros aeronáuticos, por causa Vão buscar os Airbus. Por causa dos túneis de vento, da aerodinâmica. Então, qualquer dia habilitam-se. Mas pronto, resumindo o fim de semana, sim, Quartararo no pedestal. Sim. Long live Quartararo este fim de semana. E o Bagnaia, pronto, pá, não sei. Fiz um pódio porque pronto. Ok. Mesmo fazendo o pódio, considero o piloto sim. que deu... Esperaríamos mais, não é? É que é um pouquinho... Sim. E não dizer que... Expectável mais, até porque ele ganhou as últimas 3 corridas em Jerez. Sim. E quando eu digo isto, eu não estou a dizer que não é por o Bagnaia ter feito um terceiro lugar. É por o Bagnaia ter feito um terceiro lugar com uma Yamaha à sua frente. Exatamente. Pronto. E com a queda do seu rival direito. Porque se o Marco não cai, arrisco-me a dizer que um Bagnaia não fazia pódio. É muito provável que não. O sangue ia fluir de outra maneira à cabeça, mas eu acredito que um Bagnaia não fazia pódio. Muito provável. Mas lá está, isto é a conversa de dois humildes mortais. Sim, claro, somos nós a especular. Mas faz parte. Claro. Faz parte de especular. Temos que dar conteúdo à malta. Para o pessoal se entreter. Exato. Bem. E está feitinho assim. Da nossa parte está fechado. Até foi um pouquinho mais rápido porque vamos também ter o nosso episódio especial. Nosso episódio especial, exatamente. Aí do CNV. Portanto, hoje fica assim um pouquinho mais curto, mas a gente compensa aí com um episódio especial. Exatamente. Está bem? Vamos tentar fazer uma coisa ao qual vocês vão... Diferente é de certeza que eu nunca vi nada. Sim, nunca vi ninguém a fazer um podcast dedicado ao Campeonato Nacional de Velocidade. Que é diferente. E é isso, está bem? Vamos fazer o nosso melhor. Sim, claro que sim. Como fazemos sempre. Claro que sim, exatamente. Claro que sim. Tá? E quem dá o seu melhor, a mais não, obrigado. A mais não, obrigado. Pessoal, já sabem, o que souberem mais, o que discordarem ou concordarem, o que quiserem esfalhar... Deixem aí nos comentários, olha, quem é que foi o vosso piloto. Sintam-se livres. O vosso piloto, nota positiva e nota negativa para vocês. Por exemplo. Pronto. Por exemplo. Para ver se concorda, se não concorda, o vosso. Pronto. E pronto. Partilhem, like. Exatamente, o apelo do costume. Subscrevam, like, sigam. Subscrevam, ativem o sininho. Façam isso tudo. Que é para estarem sempre aí a par. E comentem. E é isso. E obrigado por terem ficado aí desse lado. Obrigado e até ao próximo episódio especial. Exatamente, até ao próximo episódio especial. Portanto, fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, sigam-nos aí Instagram, YouTube, logicamente. Estamos também no TikTok e no Facebook. Portanto, é só procurarem-nos no Race Flag. Na abazinha de procura, Race Flag, encontram-nos de certeza, está bem? Pessoal, obrigado pelo vosso apoio. Até uma próxima. E até à próxima. E é assim. Let's go. Gacho.